Hanukkah Sameach, Shabbat Shalom e Chodesh Tov. Nós temos as três coisas coincidindo ao mesmo tempo em um evento raro de ter Lua Nova e Shabbat e Hanukkah. Eu vou explicar sobre isso daqui a pouco, se o Benjamin me permitir. Então, vamos fazer o acendimento das velas. Hoje é a sexta vela de Hanukkah, a energia, a luz de Gvurah, do heroísmo que se revela na glória. Vamos explicar esse segredo e muito mais daqui a pouquinho. Então, sem delongas, vamos fazer as duas bênçãos do acendimento das velas. E depois faremos as canções que ajudam a gente a revelar e manifestar a energia. Primeira bênção, nível de Chokhmah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Isso, obrigado, filho. Podemos sentar e começar as canções de Hanukkah. Primeira canção, Hanerot Halalu. הנרות הללו אנחנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשיתם אבותינו בימים ההם בזמן הזה על ידי כהניך הקדושים וכל 8 ימי חנוכה. הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות ולהלל לשמך גדול על ניסיך ועל ישועותיך ונפלאותיך. Segunda canção, Ma'oz Tzur Chesed. Ma'oz Tzur ישועתי לך נאה לשבח תיקון בית תפילתי ושם תודה נזבח לעת הכין מטבח מצרם נבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. גבורה רעות צרה נפשי ביגון כוחי קהילה חיי מררו בקושי בשעבוד מלכות עגלה ובידו הגדולה הוציא את הסגולה חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה. תפארת ברכות שואבי אני וגם שם לא שקטתי ובנוגס והגלני כי זרים עבדתי ויין רעל מסכתי כמעט שעברתי קץ בבל זרו בבל לקץ 70 נושעתי קץ בבל זרו בבל לקץ 70 נושעתי. נצח קוד קומת בראש ביקש אגגי בן המדתה ונהיית לו לפח ולמוקש וגאוותו נשבתה ראש ימיני נישאת ואויב שמו מחיתה רוב בניו וקנייניו על העץ תליתה רוב בניו וקנייניו על העץ תליתה. הוד יוונים נקבצו עליי אזי בימי חשמנים
ופרצו חומות מגדלי, ותימו כל השמנים, ומינות ארקנקנים. נעשה נס לשושנים, בני בינה ימי שמונה, קבעו שיר ורננים. בני בינה ימי שמונה, קבעו שיר ורננים. יסודך סוף זרוע קודשך, וקרב קץ הישועה. נקום נקמת דם עבדיך, מאומה הרשעה. כי ערכה לנו הישועה, ואין קץ לימי הרעה. דחי אדמון בצל צלמון, הקם לנו רואה שיבה. דחי אדמון בצל צלמון, הקם לנו רואה שיבה. Última canção, o Salmo do Rei Davi, que ele tem 10 vezes tetragrama de acordo com as 10 sefirot. Ele começa com Mizmor Shir Hanukat Habayit David, que é o cântico da inauguração do templo sagrado para o rei Davi, que explicamos sobre essa ideia alguns anos atrás. E depois disso, os próximos versos têm exatamente 91 palavras que completa a ideia de unir o espiritual com o físico. A revelação do templo sagrado, que é o tetragrama, com Adonai, a revelação do espiritual no físico, feminino com masculino, a ideia de a gente realmente atrair e revelar a luz, que é um segredo que a gente ainda vai aprender sobre isso ao longo das aulas. Então, essa aula de hoje eu quero revelar para você um segredo, se Deus quiser, sobre um dos últimos versos que tem lá dentro. Vamos entender como está ligado com a aula de Capricórnio e como a gente pode aprender mais e usar isso para o nosso dia a dia. Me'izmor shir Chanukat habayit leDavid, ארומיך אדוני כי דילתני, ולא שימחת ולא שימחת ולא שימחת אויבי לי. אדוני אלוהי שבאתי אליך, באתי ארפאני. אדוני העלתני שאול נפשי, חיתני מירדי בו. זמול אדונך עשית והודו לזכר קודשו, כי רגע באפו חיים ברצונו. בערב ילין בכי ולבוקר רינה. ואני אמרתי בשלוי באמות לעולם. אדוני ברצונך העמדת להררי עוז, הסתרת פניך הייתי נבהל. אליך אדוני אקרא ואל אדוני אתחנן. מה בצע בדמי ברידיתי אל שחת, היותך עפר היגיד עמיתך, היגיד עמיתך. שמע אדוני וכונני, אדוני היה עוזר לי. הפכת מספדי למחולי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה. למען יזרעך כבוד ולא ידום. אדוני אלוהי לעולם לעולם מודך. לילה לילה ילה לילה לילה ילה לילה לילה ילה לילה 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 Chag Sameach, Chodesh Tov e Shabbat Shalom para você. Então, a gente já vai começar o estudo, só vou deixar aqui um pequeno comentário. Caso você entrou agora no vídeo, você perdeu o acendimento das velas, das bênçãos e canções, não se preocupe, no final desse vídeo, o YouTube vai postar esse vídeo como um vídeo normal, você pode pegar o início e assistir o acendimento das velas, as bênçãos e as canções, que ajuda a gente no processo da revelação. E agora vamos para a nossa sexta aula na série da Fórmula dos Milagres, junto com a Lua Nova de Capricórnio, que tem muitos segredos bem práticos e importantes para você, especialmente algumas dicas que são boas para a virada desse ano. Então, vamos lá para o nosso estudo. Meu amigo, minha amiga, Chodesh Tov, um excelente mês. Então a gente vai fazer agora o nosso estudo
da lua nova de Capricórnio, que sempre a lua nova de Capricórnio ela vai cair na sexta vela de Hanukkah, sempre acontece dessa forma. Às vezes a lua nova de Capricórnio vai ter 48 horas, às vezes só 24. Então esse ano de 2019 tem 48 horas, significa que a partir de hoje à noite, sexta-feira à noite, dia 27, por 48 horas até domingo à noite, dia 29, a gente tem a lua nova de Capricórnio com uma oportunidade para plantar uma semente de luz para o mês inteiro. Como plantamos a semente de luz? Simples, a gente aproveita para primeiramente estudar. A parte mais importante é o estudo, porque o estudo sincroniza a sua alma com a energia que se revela. Mesmo se a gente não entende tudo, e eu sempre falo isso, até se você não entendeu nada e até se você não vai lembrar de nada, mesmo assim a sua alma ela está conectada. Agora, claramente você vai aprender muita coisa aqui, você vai tirar daqui vários insights e vai ter muito... A gente vai ter pelo menos algumas práticas, alguns bottom line que você tem que fazer ou que você pode fazer para ter um mês melhor, até uma vida melhor, certo? Os ensinamentos, eles não precisam se diminuir ou se restringir só para um mês. Claro que os ensinamentos são para a vida toda, mas sem dúvida a gente faz um esforço para ter uns ensinamentos ligados ou focados com a energia do mês, para a gente poder ter um proveito máximo da energia que você quer revelar a cada mês. Então, antes de começar, eu também quero dar as boas-vindas para os nossos novos alunos e alunas integrantes do Zohar e Luas Novas de 2020. Parabéns por estar aqui. A gente tem muito conteúdo interessante e eu estou planejando umas coisas bem profundas para esse próximo ano. Então eu não sei quando você está me vendo, mas se você ainda não está participando do Zohar e Luas Novas de 2020 e tem interesse em participar, a sua oportunidade vai encerrar em breve. Então é só você dar uma olhada no descritivo desse vídeo, tem lá links com as diversas informações sobre as aulas disponíveis se você tem interesse. Se você não tem interesse, não se inscreva, certo? Mas se você quer, você tem uma oportunidade, em breve as inscrições vão encerrar. Pronto. Como sempre, eu tenho que fazer minha parte. Fiz a minha parte, agora você faz a sua parte, o que você vai decidir melhor. Eu estou aqui para te servir. Então, a gente vai aproveitar agora para revelar os segredos da lua nova de Capricórnio. Então, como sempre falamos de novo, sempre vai acontecer em Hanukkah, sempre vai ser a sexta-feira de Hanukkah, e esse ano são 48 horas. E também esse ano acontece uma coisa bem interessante, uma coisa que não acontece sempre, mas sempre a gente vai ter a lua nova de Capricórnio em Hanukkah. Sempre acontece. Sempre durante Hanukkah vai ter pelo menos um Shabbat, certo? O Shabbat é uma abertura cósmica de extremo poder e importância, e sendo que Hanukkah são 8 noites e 8 dias, sempre vai ter pelo menos um Shabbat no processo. Às vezes tem 2. No nosso caso, quando Hanukkah, esse ano de 2019, Hanukkah começou no domingo à noite. O que significa que a sexta vela de Hanukkah vai ser sexta-feira à noite, o que significa que estamos coincidindo 3 aberturas cósmicas em um lugar só. A lua nova de Capricórnio, com Hanukkah, com Shabbat. São 3 energias muito potentes. Sabemos que Shabbat representa a energia de Malchut. Shabbat é o dia de Saturno, certo? Falamos isso em diversas aulas, inclusive claramente no curso de Astrologia Cabalística e até acho que se não me engano, no primeiro nível, no curso nível de Kabbalah, que a ideia de Saturday vem de Saturn Day, o dia de Saturno, e isso é uma questão que vem dos astrólogos antigos, inclusive na astrologia cabalística. Em hebraico, Shabbat vem de Shabtai, na verdade é o contrário, certo? Que na verdade quem rege a energia do Shabbat e fala que Shabbat ela está ligado com o planeta, o que deriva do Shabbat é o planeta Shabtai, que é Saturno. Então, a gente sabe na Kabbalah que Saturno, que é o regente desse mês, ele está ligado com a energia de bênçãos, certo? Na astrologia vulgar, Saturno está ligado com algo ruim, certo? Chama o grande maléfico. Por onde ele passa no mapa astral é tipo, Deus me livre, lá tem problemas, lá tem obstruções, lá a coisa não funciona, lá a coisa não anda, tá, tudo fica lento, de repente tem problemas, você tem sucesso com muitos efeitos secundários, muita dor de cabeça envolvida, etc. É tipo um lugar que não é legal para ter, é um planeta que ninguém gosta. E se fala de trânsitos, por onde passa Saturno no mapa astral, pessoas pensam, nossa, aí vai ter um rompimento. Vou falar para você, isso não é verdade, e eu já vi isso em inúmeros casos. E é uma questão de você ativar a tua consciência, ativar o poder da mente sobre a matéria, que é um tema principal para a lua nova de Capricórnio, para o mês de Capricórnio, mas também para o seu Saturno no mapa astral.
A gente agora fala também umas questões astrológicas ao longo dessa aula para aproveitar também. Então, o que a gente pode entender sobre Saturno? A gente fala, eu não vou entrar em todos os detalhes, se você participa do curso Astrologia Cabalística, eu super recomendo dar uma olhada de novo nas aulas mais profundas e avançadas sobre Saturno, tem bastante conteúdo lá disponível. E a gente, só para ter um gostinho, sabe, a gente fala que Saturno está ligado com as bênçãos. Saturno é o planeta das bênçãos. E as pessoas falam, Daniel, não é o Júpiter o planeta das bênçãos? Não. O Júpiter é o planeta das dádivas, dos presentes. É parecido, mas não é a mesma coisa. O Júpiter, por onde ele passa, ele quer te dar presentes. Já o Saturno, por onde ele passa, ele quer te dar bênçãos. E para que você consiga, e para que todos nós consigamos ter bênçãos, tem que ter um recipiente apto, tem que ter um espaço perfeito. Não pode ser mais ou menos. E esse é o lance do Saturno. O Saturno, quando ele percebe que está construindo um recipiente marrom, né, marrom menos, ele não deixa continuar. Então ele vai destruir para você construir um novo melhor, certo? O exemplo que eu sempre gosto de dar. Se eu te der agora Deus proíba, tá? Mas te der agora um copo de vidro quebrado. Dá para tomar água dele? Então você falou, não dá. Não, dá para tomar. Tipo, ele está todo quebrado, mas você consegue entre os cacos de vidro deixar um pouco de aguinha e fazer assim, e um pouco vai entrar na tua boca, o resto vai, sabe, cair na tua camisa, na tua roupa. Ou se você, por uma razão qualquer, quiser encostar os cacos de vidro na tua boca, pode machucar, não é isso? Então não é impossível, mas é péssimo. Não é um recipiente para as bênçãos. Então a gente precisa de um recipiente, um copo que está completo. Inclusive, é um costume na Kabbalah, já falando de copos, se em casa tem um copo quebrado, sei lá, um prato quebrado, uma coisa assim, você fala, não se usa. Se não tem como consertar, melhor jogar fora. Então você pensa, não, óbvio, né? Quem vai usar um copo quebrado em casa? A real pense que milhares de anos atrás, não era o mundo que a gente tem, sabe, hoje. Que você pode simplesmente ir para qualquer supermercado X e comprar meia dúzia de copos por um preço viável. Tempos passados, até um copo, especialmente se era de vidro, que era caríssimo, era praticamente impossível. Se está rachado, você não joga fora, certo? Você mantém aquele negócio lá. E a Kabbalah fala, olha, você quer usar de repente para ser um vaso de uma flor e tal, você conserta de uma tal forma que não machuca, que não é perigoso, tudo bem. Mas se você quer usar para você usar, para beber e comer, melhor não. Por quê? Porque isso representa um recipiente e se ele não está completo, não é um recipiente de bênçãos. E qual é o recipiente para as bênçãos? Vamos falar durante a aula. Então, vamos ver. Hoje também, sendo que a lua nova de Capricórnio e também a sexta vela de Hanukkah, é a luz, se chama que a gente revela a luz de Gvurah, que se revela no recipiente de Rodo. É a luz do heroísmo, Gvurah heroísmo, que se revela no recipiente da glória. O que é glória? Glória, dentro da Kabbalah, é um código para clarividência. O que é clarividência? A nossa habilidade de fazer três coisas. Anote isso. Clarividência significa, primeiramente, você conseguir receber as mensagens que a luz está te dando. Não é isso? Quando a luz do Criador está falando com a gente? A cada segundo, constantemente, a luz do Criador comunica com a gente. Como? Através de tudo. Através de sonhos, através de pessoas que conversam com a gente, principalmente. Certo? Não tem que agora esperar para ver uma placa no carro que está escrito lá 3 × 3. Fala, nossa, é a quarta placa de carro que eu estou vendo que tem 333. O que significa para mim? Não sei. De repente, vamos prestar atenção o que o seu chefe, marido, esposa, pai, mãe falam para você. Isso é talvez uma mensagem um pouquinho mais óbvia que está acontecendo nas suas vidas. Então, claro que as placas têm... Eu sei que eu vou receber agora 500 comentários de o que significa que eu vejo placas... Gente, eu acho que tem uma obsessão no mundo sul-americano, Brasil especialmente, com placas de carro. Ou com o relógio. Veja o horário, está sempre dando 6 e 6. O que significa 6 e 6? Significa que são 6 e 6. Se você realmente quer entender quais são as mensagens, o último passo é você entender qual é o valor numérico dos números que você vê em placa de carro e coisas do gênero. Sinceramente, na maior parte do tempo, é somente um desvio, o nosso oponente interno. Cada um de nós tem nosso oponente interno, certo? Nosso único inimigo. E ele quer, já que você quer ser uma pessoa espiritualizada, ele quer colocar medo nas nossas cabeças.
Então, ele usa essas coisas de ver a mesma placa pela quinta vez, que é 333, ou sei lá, o número de um certo horário que você vê constantemente, para ver se a gente fica noiado e a gente não presta atenção no que é mais importante, que é a nossa evolução espiritual contínua. Tá? Eu sei que mais ou menos metade das pessoas vão querer desligar agora a aula e vão me odiar, eu peço perdão, eu estou aqui para ser um facilitador da informação da Kabbalah. Eu não estou aqui para agradar as pessoas. Eu tento ser agradável quanto mais possível, eu não consigo sempre, tá? Então, vamos lá, vamos então continuar evoluindo. Agora, o que significa então a clarividência? O primeiro passo é receber as mensagens da luz. O segundo passo significa você conseguir ter a coragem de entender. Você não precisa entender a mensagem, mas tem que ter a coragem. E a parte principal de por que a gente entende e por que a gente não entende está ligado com coragem. Se eu tenho a coragem, eu vou entender. Se eu não tenho coragem, se eu não tenho humildade o suficiente, eu não vou entender. Isso não é um problema, tá? Às vezes nós estamos prontos, tá tudo bem. Nosso propósito é se preparar para estarmos prontos. Às vezes pode ser que a gente vai perder o trem? Sinceramente pode ser. Então temos que fazer um preparo para melhorar. Esse mês de Capricórnio é muito importante para fazer esse preparo. Vamos chegar em algumas ideias interessantes e práticas já já. Agora, o próximo passo, de novo, o terceiro passo, é agir em cima. Então, receber, a coragem de entender, certo? E depois o terceiro passo é agir em cima disso. Isto é, receber a mensagem, uau! E agora, faça algo com isso. E vou te falar mais uma coisa. Nunca confie nem em você e nem em pessoas que falam para você que tiveram uma visão divina de sei lá, um anjo, ou Jesus, ou Maomé, ou Buda, sei lá, Moisés revelou para eles. Gente, um monte de seitas e de charlatões, e nem são pessoas que são necessariamente más, são pessoas que têm bom coração, mas dizem que tiveram uma revelação, onde numa caverna, onde ninguém viu, tá? Revelações espirituais que elas servem para massas de pessoas, não acontecem numa caverna onde ninguém vê. Acontece no Monte Sinai, como um exemplo, onde todo mundo tem a revelação. Não é uma pessoa só que se revela. Eu vi uma coisa. Moisés, por exemplo, ele teve uma revelação da sarça ardente. Um arbusto se queimava, mas não se consumia. E ele recebeu a mensagem que ele tem que tirar o povo da escravidão. Ah, foi só para ele a revelação que ele tem que... mas foi uma missão para ele. Ele foi lá e ele falou para o povo de Israel, olha, vamos ser da escravidão? Vamos. Alguns falaram que sim, outros falaram que não. No final das contas, aceitaram ele. Ele foi lá, falou com o faraó e não deu certo. E piorou a situação. Então, pessoas falaram, Moisés, como assim? Começaram a duvidar, quem é esse tal de Moisés? Ele era o filho do faraó, descobriu que ele era hebreu, fugiu, agora voltou porque está entediado com a vida dele. De onde veio essa revelação? Então falaram, sabe o que? Então agora vão ter 10 pragas em cima do Egito. E todo mundo viu que no Egito tem as pragas, e 1 metro para cá, onde é o território dos israelitas, não tem. A água dos egípcios é sangue, por exemplo, primeira praga. A água dos israelitas é água. Agora, pega um egípcio, ele vai lá e fala, olha, sabe o que? Pega o seu copo de água, eu vou pegar e tomar. A água do egípcio virava água. Sangue, desculpa. Devolver para o israelita virava água. O milagre era revelado para todos. Tá? Monte Sinai, Betur Vermelho, todo mundo viu, inclusive os egípcios. E eu não tenho nada contra para ficar bem claro, nada contra o Egito, nem os egípcios. Meu avô é egípcio, eu sempre falo isso. A questão é mais os códigos cabalísticos que não entraremos no detalhe aqui dentro. Quem conhece, conhece. Quem não, temos como estudar nos seus cursos de Kabbalah. Imagino, de novo, se você está aqui, eu espero muito que você tenha acesso pelo menos a mais aulas de Kabbalah para te dar um suporte maior. Não tem como ensinar tudo aqui numa aula só, certo? Então, continuando a ideia, se você, para ficar bem claro, se você fala de revelações espirituais, pessoas que são muito espiritualizadas, que têm revelações espirituais, o que a pessoa revela é para ela mesma. Se você tem que ter a mesma revelação que outra pessoa, vocês vão ter, os dois, a mesma revelação, certo? Não tem uma questão de, eu tive uma inspiração divina, eu vou te falar o que você tem que fazer com a tua vida. Você vai ter sobre a sua vida, e cada um tem sua sobre a vida. E se eu tenho que ter sobre a sua vida, nós dois teremos a mesma revelação juntos ao mesmo tempo, tá? Só para ficar claro, fica a dica, tá? Agora, o mês de
Capricórnio, mais uma vez, regido por Saturno. Saturno está ligado com a manifestação total. Saturno é a energia de Malchut. Falamos que ele tem 12 energias, mas a energia principal dele é o recipiente de Malchut, que é o recipiente máximo. E, de novo, a ideia de Saturno, ele quer se revelar, ele é o planeta das bênçãos, porque ele revela as bênçãos no recipiente certo. Sabe, uma vez eu estava passando por uma dificuldade no meu casamento e Saturno estava passando na casa 7. Saturno é tipo, sabe, é um planeta, aquele chatinho de casa 7, o casamento, not good. E eu me lembro que no momento de fraqueza, deu uma vontade assim de repente, entre uma esposa e falar, vamos ver que fala astrologia, um astrólogo sobre essa questão. E falamos, não, para quê? A gente já sabe qual é a resposta. A resposta está nas minhas mãos. Eu posso decidir que vai ser o rompimento, e talvez vai ser. Eu posso decidir que, sabe o quê? Saturno está passando na minha casa 7 do casamento porque ele quer edificar o casamento melhor. Não está bem edificado, então está sacudindo a situação. Está passando por dificuldade para... Deixa esse copo quebrado, vamos montar um outro para que a energia flua dentro dele, certo? E assim que foi. Então, minha vida é maravilhosa, perfeita? Não, mas eu sei que onde passa lá um Saturno, eu sei que se tem dificuldade lá, é para eu ser melhor. E vamos falar daqui a pouco de forma mais prática e estruturada sobre tudo isso. Inclusive, é interessante que no mapa astral, Saturno está ligado com a 10ª casa, certo? Tem as 12 casas astrais, a 10ª casa se chama o meio do céu, é a aspiração da alma, ou como a alma quer se manifestar e revelar o 100% do seu potencial nessa vida. De novo, tem correlações bem interessantes. Então, agora vem um fato interessante. Quase sempre, quase sempre, o Shabbat de Hanukkah acontece... o Shabbat de Hanukkah, inclusive, ele sempre vai estar nesse período de Capricórnio, sempre, tá? Quase sempre o Shabbat de Hanukkah vai ser o Shabbat que vem antes da Lua Nova de Capricórnio, ou seja, é o Shabbat que dá energia para Capricórnio. Então, ou coincide, ou esse Shabbat vai vir um pouquinho antes. Tá? Se for passar agora um pouco de estatística, quase sempre o Shabbat de Hanukkah ele vem ou durante, vai ser antes. Não tem como o Shabbat de Hanukkah ser depois. A gente pode ter uma situação onde tem 2 Shabbat em Hanukkah, mas sempre vai ter um Shabbat de Hanukkah, que é o Shabbat que dá toda a energia para o mês de Capricórnio. Esse ano, tudo coincide. Hanukkah com o Nova de Capricórnio com o Shabbat. E esse Shabbat, 99,99% das chances vai ser uma porção da semana chamada Miketz. Esse ano eu disponibilizei gratuitamente a aula de Miketz, é só você procurar no nosso canal do YouTube depois, se quiser. Tem os segredos de Hanukkah, coisas bem interessantes. Mas uma coisa que eu não falei, que eu acho bem interessante, é que eu falei sobre isso acho que anos anteriores. Cada porção da semana, ela tem uma quantidade de versos específica. Nem um a mais, um a menos, tudo é calculado de uma forma perfeita, divina, e não tem nenhum erro lá dentro. E a gente tem o costume de entender alguns segredos em relação às porções da semana, de acordo com quantos versos tem. Em algumas porções da semana, a gente tem o costume de calcular quantas palavras tem. Não só quantos versos, mas quantas palavras. E tem uma razão por que a gente calcula versos, e tem uma razão por que de vez em quando a gente também calcula as palavras. Eu já vou falar do segredo das palavras, tá? Mas quantas palavras tem nessa porção da semana? Acredite ou não, tem exatamente 2025 palavras. 2025 palavras. O que é 2025 palavras? Para a gente entender qual é o código 2025 e qual a genialidade por trás, temos que entender o que significa o conceito de milhares e centenas e dezenas e unidades, ok? Então, dentro da Kabbalah, a gente tem uma correlação entre unidades, dezenas, centenas, milhares e dezenas de milhares com a Sefirot. Unidade está ligado com Malchut. Como assim Malchut? Os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estão ligados com a energia de Malchut, ok? Zeranpi, no próximo nível, está ligado com dezenas. Então, os números de 10 até 99, tipo 10, 11, 12, 13, assim vai até 99, dezenas, está ligado com Zeranpi. Próximo nível, centenas, está ligado com Binah. Então, a partir de 100 até 999, esses números estão ligados com a energia de Binah. O próximo nível são milhares. Então, a partir de 1000 até 9999, os números estão ligados com a energia de Chokhmah. E o próximo nível, que é Keter, está ligado com dezenas de milhares. No passado existia um conceito tipo dezenas de milhares, chama Ribot,
que é a partir de 10.000 até 99.999, está ligado com a energia de Keter. Agora, você pode falar, Daniel, mas eu posso entender, então, se, por exemplo, um número como 2025, ele tem milhares e tem dezenas, certo? Ele tem milhares, tem dezenas, também tem unidades. Posso entender dessa forma? Vamos entender, então. A gente vai falar o seguinte. O que está ligado com 2025? 2000 são os milhares. Certo? Milhares está ligado com qual? Tasfirot? Está ligado com Chokhmah. Qual a energia de Chokhmah? Falamos isso durante o acendimento de velas esse ano e também durante na aula de Zohar de Miketz, que eu revelei esse domingo, essa semana, não sei quando estão me vendo, mas foi dia 22 de dezembro de 2019. Eu disponibilizei gratuitamente no YouTube, você pode procurar no nosso canal. Então, está ligado com as velas de Hanukkah, estão ligadas com a energia de Chokhmah. E qual a numerologia de vela? Vela tem exatamente a numerologia de 250. 250, que inclusive tem uma numerologia de 3 nomes de Deus intercalados com o tetagrama, que é uma das kavanot, uma das imitações que a gente faz durante o acendimento de velas. Que, aliás, talvez agora seja o momento de falar nessa altura do campeonato, já no finalzinho, tem as bênçãos de Hanukkah que a gente faz, e eu faço uma canção, tipo Baruch Adonai, e tem um momento que eu dou uma cançãozinha assim, Vehadlik Ner. Não é para mostrar para você quanto que eu sou um bom tenor, porque eu não sou. Eu gosto de cantar, mas eu estou ciente do fato que minha voz ela pode melhorar bastante. A questão é que a gente faz essa melodia para dar tempo para que a pessoa que está acendendo velas, no caso eu, consiga meditar nessa kavanot de Ner, para meditar que Ner, que é vela, é a numerologia dos nomes de Deus intercalados com tetagrama, certo? O nome de Binah com tetagrama, o nome de Elohim com tetagrama e o nome de Adonai com tetagrama. Esse mais esse mais esse dá exatamente 250, que é a numerologia de Ner. Então Ner é a intercalação dos nomes de Deus com tetagrama. Tetagrama representa Ruach, que é o nível da alma mais elevado, o nível de Zerampin, e os outros nomes de Deus que representam a energia de Neshama, que é o nível da alma mais elevado, ou de Nefesh, que é o nível da alma mais malchutico. Neshama e Ruach são os iniciais de Ner, Neshama, Ruach. Certo? Você tem Nefesh, Ruach também iniciais de Ner, ou Neshama, Ruach também é Ner. De novo, mais uma coisa bonita. Vela, uma palavra vela, olha quantos segredos tem lá dentro. Por isso é tão importante a gente investir nos nossos estudos espirituais, porque se você não tiver uma estrutura, desculpa agora fazer esse pause, mas é muito importante estar ligado com a aula. Se a gente não tem estrutura e um mínimo nível de disciplina, você não tem que ter uma disciplina 200%. 10% de disciplina vale mais do que 0% de disciplina, mas se você faz a sua parte de acordo com o que você pode, mas você acessa um conteúdo que tem estrutura, faz toda a diferença nas nossas vidas. E por isso é tão importante, eu falo de experiência própria, experiência dos meus alunos, como faz toda a diferença. Certo? Então, Ner é valor numérico 250. 8 velas de Hanukkah, 8 vezes vela, dá exatamente 2.000. Lembra que tem 2025 palavras? 2.000 milhares, 8 velas, está ligado com o nível de Chokhmah, milhares. Legal? O que é esse 25? Bom, 25 a gente já pode entender rapidamente, já estamos falando de Hanukkah. Quando se revela 8 velas em nível de Chokhmah, isso acontece somente em Hanukkah, que é o 25º dia do mês de Sagitário. Então a gente já está na lua nova de Capricórnio, porém Hanukkah começa no 25º dia do mês de Hanukkah e pessoas falam, mas 25 tal, tá bom, tá ligado, mas poderia ser 25 de qualquer outro mês. Então assim, só para você ter uma noção, se você for pegar, eu não vou entrar nesses detalhes, eu vou falar aqui rapidamente. Se você tem interesse no que eu vou te falar aqui, então dê um pause rapidinho, faça os cálculos, escuta, ou depois você pode reescutar. Mas é 2025, se você divide por 9, ele divide por 9, que o mês de Sagitário é o 9º mês, certo? Você tem Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, se você está Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, 9º mês. O 9º mês, 2025 dividido por 9 dá 225. E 225 é a numerologia de várias expressões ligadas com o mês de Sagitário. Hanukkah, inclusive, é a numerologia da palavra Kislev ve'Hanukkah,
Kislev, que é o mês de Sagitário, e a Hanukkah. É o valor numérico também de Tohará, de purificação, que é um dos meses mais importantes para purificar, porque quem você purifica? Quem está puro? Não. O mês de Sagitário, em Hanukkah, fala que é a abertura cósmica para os caídos, os impuros, todos nós, de uma certa forma, numa área da vida. Então, você vai purificar quem? Onde está impuro. Então, tá ligado com esse mês. Tá ligado? O valor numérico da expressão Or Chai, luz viva. Sabemos que Chai é um código para Yosef Atzadik, para o livro de Yesod. Esse mês, essa porção da semana de Miketz, ela é o momento da revelação da tremenda luz de Yosef Atzadik. Ele era um escravo que foi jogado num calabouço e não viu a luz do sol por 12 anos. Para de ser a pessoa mais esquecida do mundo, ele virou o rei do mundo em 30 minutos. E tudo isso foi que revelou a luz de Yosef Atzadik, que é a luz de Yesod. Certo? Não me interessa muito um homem que viveu há 3.600 anos atrás, me interessa como está ligado comigo. Então, tem várias questões, eu não vou complicar demais aqui. Eu quero chegar no ponto mais prático. Então, por que a gente aqui calcula as palavras? Porque palavra em hebraico se fala em hebraico, palavra em hebraico se diz teivá. E teivá são as mesmas letras. Se você for pegar teivá e ler de frente para trás, certo? Você vai receber a expressão Habait. Habait, que significa a casa, e na Kabbalah a casa representa de novo o quê? O templo sagrado, que se fala em hebraico, esse templo sagrado se fala Beit HaMikdash, ou Beit Hashem, a casa de Deus ou a casa sagrada. Na verdade, essa é a tradução mais específica. Não se usa a palavra templo, mas sim a palavra casa. Então, ou a casa, tipo a casa com A, né? A maiúscula, então, maiúscula, A maiúscula. Feminino, ok, acho que sim. Então, a casa que é templo sagrado, também se pode ver como se fosse Beit Hashem, a casa de Deus, a mesma coisa. E cada palavra realmente é um templo por si. E a gente sabe que estamos no mês de Capricórnio, de novo, um mês que você vai na Malchut, você está ligado com Saturno que é Malchut, que é a manifestação total, que é o planeta das bênçãos, que quer abençoar a gente num recipiente apto. Então, como a gente chega para tal? Aqui vem um grande segredo. Falamos de novo que estamos hoje na sexta vela de Hanukkah, hoje é a luz de Gvurah, do heroísmo, que se revela na glória. O heroísmo que revela na glória. O que significa heroísmo? Heroísmo, então glória falamos o que é glória, mas o que significa heroísmo? Heroísmo, voar, 5 questões, anote isso, tá? Primeiro é desejo. Primeiro você tem que ter desejo. Imagina um herói preguiçoso, não sei se vou salvar o mundo hoje. Sabe, hoje em dia, na verdade faz algumas décadas, que está ficando mais e mais popular a ideia de super-heróis que têm problemas pessoais, certo? Isso inclusive começou com Stan Lee. Stan Lee, não sei se você... Imagino que você deve conhecer o nome Stan Lee. Stan Lee fala que o super-herói dele predileto de todos é o Homem-Aranha, certo? E quando ele teve essa ideia de trazer o Homem-Aranha para o mundo, ele foi o primeiro super-herói que teve problemas pessoais, certo? Os pais deles morreram, ele tem várias questões, ele está apaixonado por uma menina, mas não pode saber. Tem muitas coisas aí que não estão certinhas. Sim, os outros super-heróis tinham problemas, tinham dificuldades para superar, mas o Homem-Aranha estava com umas questões muito não resolvidas internas. E quando ele foi publicar essa ideia, claramente foi criticado pelas galáxias, todo mundo falou, nossa, que ideia idiota, quem vai querer saber de um super-herói que tem problemas pessoais? Pelo contrário, as pessoas querem essa fuga da realidade, eles querem uma pessoa que não tem problemas, etc. E claramente estava todo mundo errado, o Stanley acertou, porque foi o que salvou, se eu não me engano, todos os comics, história em quadrinhos e tal do Stanley estavam meio que não indo bem, estava começando a falir, e uma das coisas que salvou foi a ideia do Homem-Aranha, especialmente porque tinha problemas pessoais. Isso é uma questão interessante, certo? Então, a gente fala de um super-herói, mesmo quando ele tem problemas pessoais, ele tem desejo. Ele não tem preguiça, ele tem problemas, questões, dúvidas, mas no final das contas ele tem desejo. Ele não consegue controlar a ideia que ele quer fazer a coisa certa. Ok. Segunda questão de heroísmo, foco. Foco, de acordo com Steve Jobs, o que é foco? Foco é saber dizer não. Certo? Foco não é falar, não, tem um monte de ideias maravilhosas, vamos, sabe?
Foco não é simplesmente vou fazer a coisa certa. Porque de repente aparece essa coisa, e essa coisa, e essa coisa, e essa coisa. O que eu faço? Eu não tenho recurso sem fim, eu não tenho tempo sem fim, eu não tenho energia sem fim. Então é saber dizer não para isso e focar nisso. Inclusive, foco espiritual é você entender que a parte mais importante na vida é a nossa alma. Como tem uma frase que dizem que vem do Papa Francisco. Hoje em dia sabe-se lá se foi ele que falou ou não, mas tem a foto do Papa Francisco e uma citação supostamente dele que fala que todos nós somos refugiados, porque nós estamos temporariamente aqui na Terra. E realmente, comparado com a eternidade da alma, o nosso tempo aqui, pelo mais que pode ser muito longo, às vezes muito gostoso, ou pode ser muito sofrido, dependendo, é uma vírgula, é uma sombra de uma vírgula, de uma migalha, comparado com a eternidade da alma, certo? Como se compara qualquer tempo limitado com a eternidade da alma. Então, foco é saber dizer não para o que não promove a gente espiritualmente, para poder falar sim no que é verdadeiro. Terceiro passo é determinação. Você quer chegar no Gvurá, heroísmo, determinação. Perante qualquer problema, você tem que ter certeza que tem solução. Sabe, apareceu um problema? Então significa que antes dessa escuridão ser revelada, antes veio a luz, e eu tenho que revelar a luz para poder superar essa escuridão. Tem uma solução para tudo, não importa o quanto que está escuro. Okay? Quarto passo do heroísmo é disciplina, saber como se superar. Quinto passo é julgar, o julgamento positivo, ou seja, discernir. Okay? Então, esses são os 5 passos. De novo, desejo, com energia, foco, determinação, disciplina e discernimento. Okay? Agora, se fala, tem uma expressão na Kabbalah, fala Ezeu Hagibol, quem é o herói? Akovesh et Yitzro. Um herói é quem é capaz de superar e de conquistar, na verdade, os seus desejos egoístas. Que no final das contas serão esses 5 itens. Para superar os meus desejos egoístas, tem que ter desejo, foco, determinação, disciplina e saber como discernir. E aqui vem uma questão interessante, certo? Já que falamos um pouquinho que a luz do heroísmo, de Gvurá, que se revela na clarividência, que é Hod. Quem é a coragem espiritual para Hod? Falamos que é o famoso Aaron. E Aaron, a gente sabe que ele chegou nesse nível de estar no nível dessa clarividência. Por quê? Porque ele teve 4 filhos e 2 deles a gente falou sobre várias ocasiões, infelizmente, pelas questões de Tikkun, 2 dos seus filhos, inclusive os filhos mais elevados espiritualmente, foram embora do mundo, eles morreram na frente dele. Ele viu eles morrendo e ele sabia que parte grande da morte deles tem a ver com algo errado que ele fez. Claro que no mundo físico, cada um é responsável pelas suas ações, mas ele sabia que ele fez alguma coisa errada no passado que poderia ter evitado, talvez, a morte dos seus 2 filhos, e ele viu eles morrendo. Ele viu eles sendo queimados vivos, se vê um fogo do céu assim, e se fala Vaidom Aaron, fala que ele ficou calado. Aconteceu, não reclamou, não chorou, não sou culpado, que eu fiz, Deus do mesmo. Ficou quieto e continuou fazendo o trabalho dele. Como pode? Ele é um robô? Não, ele era uma pessoa muito emotiva. Mas ele sabia que tudo acontece uma ordem divina e que ele é muito limitado. E se fala que no momento que fala Vaidom Aaron, ele conseguiu manter-se assim por um tempinho, ele viu a alma dos filhos dele sorrindo e rindo. Ele viu, falou, alucinação? Não, eles estavam lá. E ele conseguiu ver que eles vão se encarnar no neto dele. Que na verdade tudo está em ordem. As 2 almas vão se juntar em uma só e vão se encarnar em nada mais nada menos Pinchas, quem conhece, o tremendo ser humano, uma pessoa, um super-herói, tempos bíblicos, que revelou uma tremenda luz que até hoje a gente pode receber essa luz, que é uma luz de cura, luz de superação, muita energia positiva. Ok? Great. Agora, aprende, assim, próximo segredo. Se fala que Malchut, que é a energia desse mês, Saturno, que é Malchut, nasce de Gvurá. Agora a gente começa a entender a correlação. Malchut, ela nasce de Gvurá. Então, se Malchut nasce de Gvurá, de uma certa forma, Malchut
ela precisa ter um grau de evolução. Ela tem que ter esses 5 níveis que falamos de Gvurah, mas tem que ter um grau de evolução. Quais são de novo, as 5 questões de Gvurah, do heroísmo? Desejo, foco, determinação, disciplina e discernimento. Certo? Acho que agora eu estou vendo, tem 4 Ds e um J, né? Tipo, um F. Desejo, foco, determinação, disciplina e discernimento. Então, se alguém encontrar uma palavra, um sinônimo para foco que começa com D, a gente tem uns 5 Ds. Pode ser tipo, um gimmick, tá? Agora que eu percebi isso. Bom, de qualquer forma, quais são os graus de evolução de Gvurah para Malchut? E você começa a entender que hoje, que é a lua nova de Capricórnio, que é Malchut, que é manifestação e tal, acontece, espiritualmente falando, tem a energia de Gvurah, que ela se revela na glória. Então, se Malchut nasce de Gvurah, isso está acontecendo in front of our eyes. Então, como a gente faz para atingir esse nível de Malchut? Mas antes de falar desse nível de Malchut, temos que entender qual é a evolução. O que evolui de Gvurah, de heroísmo, para Malchut, que é... Malchut significa reino, é a manifestação, você tem o seu reino espiritual. Então, o segredo é o seguinte. Então, se o primeiro item do heroísmo é desejo, aqui em Malchut é o anseio. Anseio é diferente do desejo. Desejo com energia e tal, é muito poderoso, mas aqui o anseio que eu vivo para tal. Eu estou vivo para poder manifestar essa coisa que eu quero. Não é só um desejo, é um anseio, é um outro nível mais profundo. Segundo passo, falamos de foco. Então aqui de foco temos que ter desapego. Porque a única forma de você conseguir manter um anseio para o que você quer, tem que saber como desapegar das coisas que você quer, do jeito que você quer. Que é, eu quero com tudo que eu tenho. Eu não consigo viver se não tiver isso, mas depois... Mas se não vier no jeito que eu quero, tá tudo bem. Saber manter o desejo de 0 até 10 em 10 e o desapego também em 10. Paradoxalmente ao mesmo tempo, porque o foco fala dizer não para outras coisas. O desapego fala, eu vou dizer não para tudo. Tipo, eu quero e não quero ao mesmo tempo. É um paradoxo que a gente consegue viver. O terceiro, falamos que é determinação. Então, qual é o próximo nível de determinação? Não falar uma coisa que não soa bem, por favor não me julgue, preste atenção. De determinação para oportunismo. Oportunismo significa não de você tirar vantagem das pessoas. Isso é claramente uma idiotice, porque isso não funciona nunca. Isso é idiota. Oportunismo espiritual quer dizer, não só que eu vou pensar, tem solução para tudo, eu vou me determinar porque tem solução para tudo. Oportunismo significa que, na verdade, não só que tem solução para tudo, significa que eu entendo se vem um problema, é uma oportunidade para revelar uma luz maior ainda, uma luz que nunca se revelou antes. E todo o meu mindset está ligado com oportunidade. Falo, nossa, é um problema, tem que tomar conta, tem que tomar cuidado, tem que estar alerta. Junto com isso, é uma oportunidade para revelar uma coisa que nunca se revelou antes, uma luz super especial, ok? Quarto, de disciplina para devoção. Aliás, ontem eu falei um pouco sobre Yehudit, eu acabei querendo falar um segredo que eu não consegui revelar. E eu vou falar de 2 coisas ligadas a isso, tá? Que se fala que mulher tem que ser submissa. Ouviram falar? Aliás, a Kabbalah não fala isso, calma, isso não é certo. Mas eu já ouvi falar por aí em vários lugares, especialmente religiosos, espirituais, que mulher tem que ser submissa, que a energia da mulher, a energia do feminino é submisso. Que na verdade isso é bom. E de uma certa forma, se você for entender Kabbalah, você pode falar, bom, tem algo por trás. Mas é interessante que a gente não consegue engolir isso. Tipo, não desce redondo a ideia de que mulher tem que ser submissa e homem tem que ser o macho, ele tem que ser o dominante. Doesn't work. Sabe, tem um livro muito interessante que fala sobre amor e relacionamentos. Eu claramente procuro estudar constantemente, porque eu falo sobre isso em aulas de Kabbalah, coaching, etc. E encontrei um livro bem legal, eu até esqueci o nome dele, é um livro bem longo, eu peguei a versão áudio dele. E é interessante também que são 2 evangélicos, um casal de evangélicos que eles estavam na beira de divorciar e eles começaram a estudar e eles trazem ideias bíblicas e com respaldo científico e comprovado, sabe, respaldo psicológico de como isso funciona. E chega um ponto que não dá para engolir. Me lembro que eu estava lendo com minha esposa, ela estava lendo, estava escutando, que fala da questão que a mulher tem que ser submissa. E quem falou isso foi a esposa. A mulher falou, olha,
sei que é difícil e tal, falar, não tô falando que as mulheres têm que ser submissas, mas elas têm que ser... Tipo, do jeito que você, no meu caso, estava escutando o áudio, cara, ela não estava conseguindo se expressar bem, eu não estou julgando, tá? Mas o meu feeling foi que ela não estava conseguindo trazer ideia, porque aí, ou você é submissa ou você não é, no final das contas. Eu falei, mas não é. Aqui vem de novo uma Kabbalah, e na minha opinião, a genialidade da Kabbalah, você vê ter a precisão das palavras. Mulher tem que ser dedicada, exatamente que nem o homem, que tem que ser dedicado. Mulher não tem que ser submissa, mulher tem que ser dedicada, assim como o homem tem que ser dedicado. Então, quando a gente fala de disciplina, quando ela evolui de disciplina de Gvurah, quando ela vem para Malchut, ela tem que evoluir para devoção. E devoção à luz, correta. E tem a devoção, a mulher tem que ser dedicada a uma questão espiritual que tem a ver com a necessidade e o propósito da mulher, assim como o homem tem que ser dedicado de acordo com a sua missão e o seu propósito e suas necessidades espirituais. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas é importante entender que quando você entende as questões, sabe, se tem a precisão das palavras, a gente ganha algo que pode mudar nossas vidas para todo sempre. Eu falo de experiência que fui perceber as grandes mudanças espirituais da minha vida aconteceram quando eu tive um momento de de uma precisão de uma palavra. E, sinceramente, sabe, claro que você precisa desenvolver ideia, tem que tomar atitudes, ações, etc. Mas começa com um clique. Um clique é entender uma palavra do jeito certo. Então, continuando a ideia, o quinto passo que é discernimento. Então, voar discernimento vai evoluir para elevação das frescas de luz das clipot. Uma coisa é você discernir, separar o bem do mal. Outra coisa é você entrar na bagunça do mal e pegar a fresca de luz presa da clipá e arrancar ela da clipá e aí você faz a separação. Não é só separar o bem do mal. É cair na lama e tirar os diamantes da lama. Se chama em hebraico berur. Berur significa, de novo, você pegar as clipot que estão na sujeira, tá? E tirá-las da sujeira. Então, como a gente obtém esse crescimento? Então, mas, de novo, eu vou dar para você aqui na verdade são 6 passos, passo 0 mais 5, então anote aí. Então, o passo número 0 seria, claramente, temos que primeiro trabalhar o nosso nível de gvurah, de heroísmo, né? Tipo, não tem como escapar dessa. Agora, a boa notícia é que você não tem que estar perfeito, tipo, nossa, tem que ter disciplina e discernimento e foco. Não, você tem que entender onde você está hoje em dia e trabalhar em cima disso. Ser um pouquinho melhor hoje do que ontem, ok? Agora, quando você entende isso, você pode ir para o passo número 1. O passo número 1 é entender que o recipiente de Malchut, que é Saturno, está ligado com Rei Davi. Quem é a carruagem espiritual para Malchut? O Rei Davi. E o Rei Davi revela um segredo para a gente. Lembra que falamos de Aaron, que falou que ele vaidou Aaron, ele ficou quieto quando aconteceu o que aconteceu com os filhos dele. O Rei Davi, inclusive, uma canção que a gente canta no Salmo do Rei Davi, a terceira canção, no finalzinho a gente canta Leman yisaper chavod velo idom. O Rei Davi fala velo idom, eu não vou ficar calado. Eu vou fazer o quê? Yisaper chavod, eu vou falar bem da luz. Uma coisa é ficar calado, outra coisa é falar e propagar a ideia de que tudo que acontece na vida vem para o melhor e para revelar luz e está tudo no controle da luz do Criador e está tudo maravilhoso. Temos um problema? Temos uma coisa difícil. Está difícil. Mas não é uma desgraça e não é uma coisa ruim. É a luz revelando. E quanto, sabe, se fala abençoar a coisa mal, abençoar a desgraça, tanto quanto, assim como uma pessoa abençoa as bênçãos. Então, se Deus primeiro acontece uma coisa ruim na vida da pessoa, eu não digo, tá tudo bem. Não, soluciona o problema. Vai lá solucionar. Agora, quando você está solucionando e pensando em como você trazer luz para a situação e oportunismo, etc., você tem que falar, tudo vem da luz, e assim, e abençoar, falar, isso é uma bênção, uma tremenda bênção. Porque se você fala que é uma bênção, você está forçando o mundo superior a falar, ok, ele fala que é uma bênção, se ele acha que isso é uma bênção, eu vou mostrar para ele bênção de verdade. E aí, realmente, a bênção que tem que se revelar através da dificuldade vem a vida da pessoa. Então, não calar a boca. Falar bem. Se você não consegue falar bem, pelo menos não reclamar. Mas, na verdade, o melhor, o ideal é falar bem. E sempre falar bem e glorificar. E como se fosse fazer o memuto, isso dar mais respeito à luz do Criador. Não porque Deus tem problemas de, sei lá, autoestima.
E não para ficar pregando para todo mundo que Deus é incrível, porque ninguém gosta de pregadores. Para você mesmo, para você mesma. E se alguém te perguntar, isso pode inspirar? Legal. Mas se não te perguntam, também não vai ficar enchendo a paciência das pessoas. A ideia é inspirar as pessoas, porque se você inspira, que a luz sempre está do nosso lado e sempre está ajudando a gente, você vai revelar essa realidade que é a única verdade que tem. Se a gente não faz isso, a luz vai se revelar, a gente não vai estar no lugar certo. A luz se revela e eu vou estar de costas, vou ver a sombra. Então, a luz se revela, eu tenho que estar olhando para a luz. Tá? O segundo passo é ser simples. Ser simples não é, vou ser simples. Não, ser simples é proativo. É descomplicar proativamente. Descomplicar proativamente. Então, pergunto para você, onde você tende a complicar questões na tua vida? Em qual área da vida? Amor, relacionamentos, finanças, sucesso, carreira, sua espiritualidade. Descomplicar. Como você sabe que está descomplicando? Como sabe que você não está simplificando demais de uma forma que está simplificar demais de forma errada significa o quê? Que você está diminuindo as coisas que não devem ser diminuídas. Mas de outro lado, você, como sabe que está descomplicando, é um ponto que é o certo. Então, primeiramente, tem que ser algo prático. É uma coisa que você consegue pensar em termos práticos. Número 1. Número 2, quando você descomplica do jeito certo, você sente mais energia daquilo e não menos. Sente, uau, que lindo. Certo? Eu já falei isso uma vez ou outra. Tem um famoso pintor, eu não me lembro, acho que é o Rodin, mas talvez eu possa estar completamente enganado, que ele foi presentear o rei da época e o presente dele foi uma pintura. Certo? Imagina, a pintura dele, pessoas que tinham uma habilidade fantástica e quase divina. Qual foi a pintura dele? Ele fez ao vivo na frente do rei, fez uma live, tá? Pegou um quadro, pegou um tinta e fez um círculo perfeito na frente dele, assim. Um círculo perfeito na frente dele, para ele ver que, fiz para você. Imagina naquela época, desenhar um círculo perfeito, certo? Não dá. Ele conseguiu. Simples. Uau, que energia você sente daquele negócio? Você se sente uma coisa tão poderosa, tá? Terceiro passo é uma ferramenta muito importante de você escrever todo dia o que você quer. Isso é uma ferramenta importantíssima. Anote isso. Se você quer ativar o poder da mente sobre a matéria, isto é, agora a gente está no ponto do meio, certo? Esse é o terceiro ponto de 5, é o ponto que está entre a questão da fisicalidade para a espiritualidade. E, inclusive, está dessa ordem, tá? Isso é uma ferramenta importantíssima e é boa para você usar, especialmente agora nesse final de ano, que sempre é o novo de Capricórnio no final do ano, mas também o ano inteiro e qualquer momento importante da sua vida, pelo menos. Mas, assim, pelo menos, pelos próximos 30 dias desse mês. Pelo menos. O ideal é fazer todo dia. Pegar um caderno, dedicar um caderno limpo e novo só para isso, não uma folhinha, um caderno. E você escreve lá 10 itens, 10 a 15, não menos do que 10, não mais do que 15, 10 a 15 itens do que você quer para sua vida. E você escreve nesse formato, anote. Então, antes de revelar esse segredo importante para você, eu vou dar aqui de novo um dos últimos avisos. Eu vou fazer minha parte. Se você gostou dessa aula, gostou dessas aulas, e gostou das aulas novas de 2019, aulas de Zohar, etc., eu te convido, se você ainda não está inscrito ou inscrita no Zohar e aulas novas 2020, agora é a hora de você decidir participar. Se você tem qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, fala comigo na boa. Meu e-mail é daniel@91.com. E para ficar bem claro, eu estou super disponível mesmo no final de ano, 31 de dezembro, 1 de janeiro. Eu estou nesse momento em Israel e aqui é o dia de São Nunca, aqui não faz muita diferença. Então, estou super disponível para você. Qualquer pergunta que você tiver, na boa, eu quero ajudar você a tomar a melhor decisão possível. E, aliás, qualquer pergunta que você tiver também sobre a aula, claramente, óbvio, isso, como se fala em inglês, goes without saying. Então, eu vou deixar mais uma vez o link para você, um lugar para você possa tomar sua decisão. Em breve, inclusive, o preço também vai subir e as inscrições, imagino que vão encerrar num certo momento, tá? Então, aproveite isso e agora vamos pro segredo, para a grande revelação do segredo. O formato, ele tem que ser muito específico para ele funcionar. O formato é o seguinte, por exemplo, vamos dizer que eu quero morar num apartamento lindo, maravilhoso, daqui a 5 anos, tá? Então vamos dizer que estamos na virada para 2020, ok? Então você escreve assim, eu estou morando, você escreve no presente, no gerúndio, eu estou morando, ou eu moro, pode ser um presente simples, eu moro
um apartamento lindo. O que significa apartamento lindo para você? De quantos metros quadrados que você quer, tem que especificar escreve até 2025, certo? Então, em vez de falar vou morar, não. Eu moro no presente. Eu moro num apartamento bem localizado, com, sei lá, 4 quartos lindos. Define o que você quiser até a data. Você quer falar, eu quero emagrecer 20 quilos daqui a 5 anos. Não. Eu peso, coloco o peso ideal. Por exemplo, vamos dizer que o seu peso ideal é, sei lá, 80 quilos. Para menos pessoas vai ser menos, tá? Mas eu peso 80 quilos até janeiro de 2025, até o dia 1 de fevereiro de 2029, X. Vamos dizer que você quer casar. Eu sou casado, eu sou casada. Como casado? Casado de forma feliz, não feliz? Não adianta falar, eu estou casado com minha alma gêmea. Pode ser casado com a alma gêmea, também pode ser um terror. Certo? Eu estou casado com felicidade, alegria, harmonia, amor, até dia Y. Certo? Assim vai. Agora, se escreve 10 a 15 itens. Você acha que isso é fácil? Não é! Tente e vale a pena fazer esforço. Aqui vem a questão. Terminou a lista de 10 a 15 itens? Você vira a página. Você não olha mais o que você escreveu. E amanhã de manhã, você começa a lista de novo, sem colar do que você escreveu ontem. E não tem que ser a mesma coisa. Tudo bem. Escreve 10 a 15 itens. Terminou, olhou, gostou, vira a página, nunca olha aquilo de novo. No próximo dia, faz de novo a lista de 10 a 15 itens. É muito interessante o que acontece. Agora, eu posso te falar que tinha um período que eu comecei a fazer isso, e depois de um tempo eu cansei, aí eu comecei a pular um dia sim, um dia não, vamos parar de fazer isso, porque demora mais do que eu imaginava e cansativo. E passou-se o tempo, passou-se uns 2 anos, eu falei, nossa, eu encontrei o caderno, vamos dar uma olhada no que eu escrevi, e eu fiquei chocado com tanta coisa que aconteceu. Algumas coisas aconteceram um pouquinho depois que eu imaginava, uma coisa outra, acho que um item ou dois aconteceu antes, um pouquinho antes, algumas aconteceram mais ou menos no mesmo tempo, mas é chocante o quanto que um monte de coisa aconteceu. Falando, como essa mágica funciona? Um dia eu te ensino, ela é uma questão, inclusive, não é só da Kabbalah, é uma questão que tem um entendimento comprovado psicologicamente de como isso funciona. Faça isso, ajuda muito, que eu sou meio de Capricórnio para começar essa questão. Quarto segredo, tá, de como a gente evolui. Então vamos evoluir agora ao próximo nível do poderamento sobre a matéria. Entender o tetragrama do mês. Cada mês tem a sua combinação do tetragrama. Eu expliquei sobre isso, se não me engano, no início de 2016 e eu acho também em 2017. Então, se você tem acesso às luas novas, você deve ter, se você está me vendo aqui, um dia você pode dar uma olhada nas primeiras aulas de lua nova de 2017, no final de 2016, você vai encontrar uma explicação sobre isso, mas não é muito complicado. Afinal das contas, temos 12 formas diferentes de pegar a combinação tetragrama, que são as letras Yud e Rei e Vav e Rei. Se você reorganizar, no final das contas, tem 12 formas diferentes de você organizar essas 4 letras. Mas você pode falar, Daniel, não é para ser 16 vezes? Você fala, não, na verdade não, porque tem 2 letras que se repetem, né? A letra Rei. Então, não dá exatamente 12. E cada uma dessas 12 combinações está ligada com cada um dos 12 meses. Tem, inclusive, tetragrama, que é o valor numérico de 26. Tem a numerologia, desculpa, 26 vezes 12, 12 meses vezes 26, dá exatamente a numerologia de Chodesh. Chodesh, que significa mês, que também você pode ler ou Chodesh, que é mês, ou Hadash, que é novo. Certo? Porque, no final das contas, cada mês podemos nos renovar. Bom, a combinação desse mês é Kei, Yud, Kei, Vav. É meio que tudo embaralhado ali. O original é Yud, Rei, Vav, Rei. Aqui é primeiro Rei, depois Yud. Depois Rei e Vav. O tetragrama original começa com Yud, que é masculino, depois feminino, recipiente. Depois Vav, masculino, depois Rei, feminino. Aqui é o contrário. Aqui você tem Rei, que é o feminino, que é o recipiente, que é Malchut, e depois o Yud, que é o masculino, que é o fluxo de energia. E depois Rei, mais de novo recipiente e tal, e depois o Vav, que é masculino, que é o canal de luz. Então, o que isso significa pra gente? Significa que no mês de Capricórnio, primeiro se revela um tremendo desejo, que é exatamente Capricórnio, que tem ambições, ele quer chegar na vida, ele quer ser Malchut, ele quer manifestar, é aquela pessoa que não tem, nada pode parar a energia do capricorniano, certo? É um rolo compressor o capricorniano.
nada para, eles têm uma lentidão de vez em quando para algumas coisas, mas você não pode nem fazer mais rápido nem parar o negócio. Ele vai e pode demorar 500 anos, ele vai chegar onde quer chegar. Certo? Eles têm uma determinação muito poderosa. Por quê? Primeiro vem o rei, que eu desejo, depois vem a luz. Mas não deveria ser o contrário. Certo? Não deveria ser primeiro a luz, depois o recipiente, ou deveria ser assim mesmo? Como isso funciona? Então, o tetragrama original, que é luz, recipiente, ele fala o seguinte: primeiro a luz dá para ser uma revelação de e depois vai embora. E agora você tem que despertar e falar: nossa, agora eu quero. De novo vem mais uma luz de depois vai embora. Não, agora eu quero. Como assim? Porque uma pessoa quer entrar na área de amor e relacionamentos. Não quero namorar, não quero namorar. De repente na escola, primeira série, não sei o quê, aparece um menino, uma menina, e dá um oi pra você, e sorri e fala: gostei dessa, né? Deu um frio na barriga, gostei. Agora a energia foi embora. Agora eu quero, agora tem que ir atrás para fazer a coisa funcionar. Certo? Assim funciona tudo na vida. Então, aqui é o contrário. Aqui primeiro vem um desejo e depois vem a luz. E isso a gente precisa entender como trabalhar. A ideia de desejo e depois a energia de Yud, que representa os mundos superiores. Depois desejo e Vav, que representa mais energia terrana. Tem que entender, você vai ter um despertar do desejo e você tem que direcionar o desejo para o lugar certo. Você tem que saber que você precisa, qualquer desejo que você tem na tua vida, tem que perguntar a si mesmo, a si mesma, qual é o aspecto espiritual que está escondido atrás disso. Eu quero muito comer alguma coisa, eu quero uma pizza. Qual é o aspecto espiritual que está atrás disso? Eu quero uma conexão com faíscas de luz. Então talvez eu vou comer uma pizza com kavanot, meditação espiritual de levar faíscas de luz, e talvez até vou abrir mão dessa pizza, porque no fundo, eu quero sentir uma conexão, uma emoção positiva, eu não quero só comer. É só se perguntar, né? E também fala que esse nome de Deus está ligado com a energia de Capricórnio, que é de novo o poder da mente sobre a matéria, que a espiritualidade controla a fisicalidade, que a sua mente é capaz de controlar as suas reações e impulsividades para você conseguir ter a certeza que a luz está do seu lado e trazer milagres e maravilhas. E por último, o quinto passo do que o poder da mente sobre a matéria é usar as rezas e as letras hebraicas, as rezas cabalísticas da forma certa. Como? Você tem que se dedicar para estudar. Ou uma reza pode ser o Ana Bekor, pega o Ana Bekor, você pega o curso nível 2 de Kabbalah e estuda sobre ele de forma mais profunda. Ou até pega uma aula gratuita no YouTube e escute ela algumas vezes até você pegar o jeito. Se você já conhece, então pega, por exemplo, os 70 dos nomes de Deus e estude sobre cada um deles e medite, mas tem que estudar e usar. O que eu mais recomendo, para quem estuda com a gente aulas de Zohar e Luas Novas e tal, ao longo das aulas de Zohar e Luas Novas, sempre a gente vai acabar revelando mais o nome de Deus, mais uma questão, mais um entendimento que fortalece o seu conhecimento atual. Será quantas aulas eu já revelei segredos profundíssimos sobre a Ana Bekor, que você faz o mesmo Ana Bekor, mas é muito mais poderoso e profundo, é 1000 vezes mais poderoso, só porque você aprendeu algo novo. Até se você não lembra tudo. Mas o fato de você fez esse esforço, a tua alma tem esse link que faz com que mais energia se revele. Não acredite em mim. Pergunte a si mesmo, se você aprendeu uma aula ou outra que você aplicou, veja os resultados. E esse é mesmo muito importante para rezar com desejo e energia, mas com kavaná estudada, com inteligência, estudar e dedicar-se ao estudo. Então, pense sobre isso, ok? Eu agora vou recomendar para você assistir uma meditação, eu vou deixar para você disponível para ficar mais fácil, a meditação da Lua Nova de Capricórnio de 2016, certo? A partir do ano que vem a gente vai fazer novas meditações para cada uma das luas novas, é minha promessa, a gente vai fazer, mas eu vou deixar porque eu achei ela muito pertinente, muito ligada. É só você ignorar o fato que eu falo de 2017, né? Porque é o final de 2016, então eu falo, eu medito em 2017 e tal. Só você ignorar o ano e meditar em 2020, tá? Mas no final das contas, a meditação em si, ela é muito poderosa e a gente vai usar o tetragrama do mês, o Rei, Yud, Rei, Vav. Então, aproveite essa meditação, ela tem mais ou menos uns 16 minutos, se não me engano. Eu quero agradecer você do fundo da minha alma por ter participado das aulas de Lua Nova e Zohar 2019. Espero muito ver você no ano que vem, com mais segredos, mais ideias práticas poderosas, muito importantes. E até se você não conseguir pegar todas as aulas, tá tudo bem. Uma aula ou outra você consegue pegar, já faz determinada diferença, não é isso? Então, muito obrigado mais uma vez. Nos vemos ano que vem. Eu desejo você um
Hanukkah Sameach, ainda vamos ter 2 velas para acender. Se Deus quiser, a gente vai fazer, como sempre, às 19 horas. Um mês maravilhoso de Capricórnio, uma virada maravilhosa de 2019 para 2020. De novo, muito obrigado mais uma vez, um tremendo abraço. Até a próxima aula, como sempre, tudo de bom.